Estou fazendo esse vídeo extra aqui por causa do caso de Suzano. Esse ano 2019 está sendo um ano difícil para a gente que é brasileiro. E a tragédia de Suzano trouxe um sentimento horrível de o mal tá perto, né? Nunca tinha sentido isso, já tinha visto várias vezes e muitos casos aconteceram no mundo já. Esse é mais um caso no mundo, infelizmente é mais um. Mas foi tão próximo que deu uma sensação horrível de o mal tá chegando, tá perto aqui. Isso é um sentimento terrível mesmo. Mas uma coisa que eu vejo recorrentemente nas reportagens, né, o pessoal sempre falando do porquê, tentando descobrir o porquê. O resto agora é saber o porquê. Vão investigar a vida dos moleques para saber por que eles fizeram isso. E a verdade é que não tem uma resposta simples. A gente fica procurando uma resposta simples, mas ela não é simples. Porque o real motivo, e eu não estou aqui para dizer quais são todos os motivos pelo qual essas coisas aconteceram, eu não estou aqui para resolver o problema. Mas eu estou aqui para dizer que os reais motivos são muito mais complexos do que uma coisa muito simples. É muito mais do que bullying. Bullying é usado muito como uma resposta para esses problemas. Na verdade, o bullying faz parte. Ele contribui para isso, mas ele não é a razão principal disso. Porque a razão principal está no nosso construto social. Do jeito como a vida está sendo vivida na Terra no período que a gente está vivendo. Não é à toa que é nesse período que esse tipo de coisa está acontecendo. Nunca aconteceu antes, nunca foi... sempre foi possível fazer esse tipo de coisa e nunca se foi feito. De repente virou um negócio diário, virou um negócio que acontece em vários lugares do mundo. Esse não é um problema do Brasil, nem é um problema dos Estados Unidos, embora os Estados Unidos seja o lugar que mais tenha, mas é um problema mundial, um problema global. E a gente já está entendendo aqui no Brasil que as razões pela qual acontece aqui no Brasil são as mesmas pelas quais acontece lá nos Estados Unidos, embora o ambiente seja diferente. Então é alguma outra coisa global que está acontecendo. Então a gente... várias respostas foram dadas também para os casos americanos, né? O motivo é esse, o motivo é outro, sempre muito simplistas, né? Muito simplistas, o problema é a arma, o problema é o bullying, são sempre respostas simplistas que a gente procura, porque a gente quer uma resposta simples para resolver o problema, a gente quer resolução, a gente quer ter esperança, então a gente precisa de achar um problema para resolver, mas é muito mais do que simplesmente algumas coisas. Eu vou numerar aqui para vocês, na ordem que eu acho causa para o que aconteceu, alguns dos problemas sociais que a gente tem e que são a base para que esse tipo de coisa aconteça. O primeiro deles é a banalização da vida. A gente está vivendo hoje uma banalização da vida muito extrema. A gente vive hoje cada vez mais de forma materialista. A gente vive mais para o que é matéria, para as coisas. A gente quer coisa, a gente quer viver para conquistar as coisas, para ter as coisas. A gente vive pela carreira, a carreira é importante. Outro dia eu vi no metrô de São Paulo isso, faça como fulaninho, estava escrito lá, põe a sua carreira em primeiro lugar, venha para a universidade tal. Quem foi que falou que carreira tem que estar em primeiro lugar? Quem foi que falou? Nossa, quem foi que falou que a carreira tem que estar em primeiro lugar? Mas a gente já parte do princípio que é isso mesmo, primeiro é a carreira, as famílias fazem isso, né? Você só vai casar depois que a sua carreira estiver desenvolvida, né? Ou seja, o que está vindo primeiro, né? É relacionamento ou são as coisas materiais, né? Não, primeiro você tem que desenvolver sua carreira, comprar sua casa, para então você poder ter um relacionamento. Lunático! A gente está numa realidade hoje que é extremamente materialista. E isso banaliza a vida. Banaliza a vida porque a gente passa a ver as pessoas como coisas. E se as pessoas são coisas, eu posso muito bem dispensá-las, eu posso jogá-las fora. Porque essas pessoas são coisas. Se eu olho para o mundo como se tudo fosse coisa e o que importa são as coisas, eu posso olhar para as pessoas com esse mesmo olhar. E as pessoas estão perdendo os referenciais familiares porque os pais hoje estão vivendo pela carreira. Eles dizem que é para educar os seus filhos, que é para dar o que é de melhor para os seus filhos, ou seja, dar coisas para eles, que eles vivem como vivem. E os filhos estão sendo deixados para serem educados pelas leis da física, né? É isso. Então, não tem referência familiar de gente que vive diferente da maneira material, porque isso está na própria paternidade dos dias de hoje. Entregam-se os filhos para serem educados pelas escolas,
Porque o pai não tem tempo para educar, a mãe não tem tempo para educar, ela tem que fazer as coisas dela e ele tem que fazer as coisas dele. Sem esse referencial e com esse mundo materialista, o gap de gerações que sempre existiu, ou seja, de uma geração para outra, sempre há um gap e sempre há uma divisão, sempre há um abismo entre elas e normalmente elas não se conversam tão bem, né? Uma geração não conversa tão bem com a outra. Só que esse gap ampliou muito no tempo que a gente está. Ele ampliou muito exatamente porque os referenciais sumiram. Então, essa geração está se educando sem os referenciais familiares. E aí, qual a referência que ela tem? Aí fica distante. Aí você vai ver hoje pais que não entendem seus filhos adolescentes muito mais do que antes. Antes já tinha um problema, porque ali é onde o gap se manifesta, né? Onde essa diferença se manifesta na adolescência. Agora ele ficou muito maior, porque agora assim, ó, eu olho pro filho lá, ele é assim, eu não sei como é que resolve, eu não sei por que ele é assim, eu não sei. A distância é enorme. E isso tudo, junto com a banalização da vida, ajuda a criar a realidade que a gente está vivendo hoje. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é a glamorização da violência. A gente vive hoje um ambiente de liberdade de expressão que glamoriza a violência porque a gente acha legal, a gente gosta de ver os vídeos no WhatsApp das coisas terríveis que acontecem. A gente gosta de receber maldade, a gente gosta de ver o que está acontecendo, a gente gosta de violência. E o cinema fez um trabalho excepcional em glamorizar a violência. E eu estou falando para vocês como um consumidor disso. Eu estou falando para vocês como consumidor disso. Eu sei bem o que isso quer dizer. Eu sei bem o que isso significa, inclusive na minha própria vida. A gente olha para as coisas, para as cenas, para os filmes, para as séries, e a gente acha muito interessante a maneira como a violência é expressa, né? Com estilo, com garbo e elegância, muitas vezes, com música. Enfim, a violência foi se glamorizando no nosso tempo de contar histórias. Porque hoje o cinema ganha dinheiro de contar história. E história, para ser interessante, tem que ter conflito. E conflito, a gente quer violência. Então, as séries, os filmes glamorizaram a violência, os jogos de videogame glamorizaram num nível... Deixa eu falar uma coisa para você aí, você que é pai e que não sabe o que tem nos jogos de videogame hoje. Você não tem noção das aberrações psicopáticas que jogos de videogame têm hoje disponível, tá? Você não tem noção, pai. Você não tem noção. Eu vejo jogos que existem, que eu sei que existem. Eu, adulto, 36 anos de idade, não tenho coragem de jogar, não tenho coragem de me envolver com isso. Só que os adolescentes estão se envolvendo. E tem jogos que são proibidos para maiores de 18 anos, mas a gente sabe bem que esses jovens, eles dão um jeito deles para ter o acesso a esses jogos. Então essas mentes que ainda não estão desenvolvidas, né? Que ainda não chegaram na sua plenitude de maturidade, estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo, e isso está tornando a violência mais glamoriosa e mais banal ainda. Então a banalização da vida, banalização da violência, com a glamorização da violência. O que mais tem acontecido? Individualismo institucional. Eu estou usando esse nome, eu estou inventando esse negócio. Eu estou querendo dizer o seguinte, o individualismo está tão forte hoje, está tão forte que eu tenho que ser o que eu tenho que ser, eu tenho que querer o que eu tenho que querer, que eu tenho que ir atrás do que eu sonho, que ninguém pode me deter, que eu tenho que ser determinado para conseguir tudo que eu quero. O individualismo está tão forte hoje que ele se institucionalizou. A gente acha normal ser individualista hoje, a gente acha natural ser egoísta hoje, né? A gente acha que a gente tem que preservar a nossa vida acima de qualquer outra coisa. Se eu tiver que ajudar alguém, mas correr risco de vida, não. Aí não vale a pena, aí eu não vou, porque eu tenho que preservar minha própria vida. E todo mundo acha isso certo, todo mundo acha isso adequado. A gente distorceu o texto bíblico lá que diz que tem que amar o próximo como a ti mesmo, né? A gente inverteu ele dizendo, não, primeiro eu tenho que me amar para depois amar o próximo, né? Com a balela, isso não tem nada a ver com o texto bíblico. Está completamente errado, mas a gente distorce o texto por quê? Porque a gente é institucionalmente hoje egoísta. O individualismo ele está absoluto. E isso faz a gente ser antissocial, né? Então eu tenho redes sociais, eu consigo falar com todo mundo, mas na verdade eu estou falando com todo mundo para a verdade aparecer, né? Porque de fato mesmo eu não tenho um relacionamento com as pessoas, não quero ficar íntimo das pessoas e mais uma vez voltam os valores materiais, porque se eu sou o principal, se o indivíduo é o principal, o que importa para o indivíduo, né? Importa aquilo que me agrada, aquilo que me faz bem, as coisas que eu preciso ter para eu ficar bem, para eu ficar confortável.
Então, a gente tem essa realidade de individualismo que está institucionalizada. Eu digo institucionalizada porque a gente acha normal, a gente acha que é isso que tem que ser mesmo. A gente, cada um é cada um faz o que é melhor para si, cada um procura sua própria felicidade, e a gente está nesse jeito, criando valores ainda mais materiais, criando mais antissocialismo, né? Essa última geração que está aí, saiu uma pesquisa recentemente, que eu não sei os dados, eu vou colocar a pesquisa aí no link para você ver, que é a geração que menos faz sexo, tá? Só um detalhe aqui, não estou promovendo isso, mas estou dizendo o seguinte, é a relação que menos se relaciona sexualmente com outros, porque ela faz, sim, consigo mesma. A masturbação aumentou muito, quer dizer, ela não quer se relacionar com o outro. Se for para se relacionar com o outro, nem o sexo, que é essa força tão poderosa que é na natureza, até ele está sendo calado, né? E a gente percebe, por exemplo, que cada vez mais que o tempo passa, quanto mais materialista a gente fica, menos a gente se reproduz como ser humano, menos filhos a gente tem. Não é engraçado essa relação? Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Quarto motivo que eu quero ressaltar aqui é a liberdade ilimitada. A gente criou esse conceito de que a liberdade tem que ser plena, cada um faz o que quiser e fala o que quiser. E essa liberdade ilimitada, ela é receita para o caos. Porque se cada um faz o que quiser, nós estamos perdidos, porque o que o ser humano costuma querer fazer, normalmente, faz mal para o outro ser humano. Normalmente é o que acontece. Isso é o nosso natural, né? Então, receita para o caos é impraticável. Se todo mundo for livre ilimitadamente, né, sem boundaries, sem limites, o que vai acontecer com o ser humano? É impossível eu viver sem limites e o meu vizinho viver sem limites, porque tem a minha casa tem ali a extensão dela. Se eu quiser morar para dentro da casa dele, vai dar problema. E se ele quiser morar para dentro da minha casa, vai dar problema. Então é impraticável essa liberdade ilimitada que a gente sonha, que a gente fala romanticamente dela. É impraticável. A liberdade, ela precisa ser organizada. Ela precisa ser, sim, limitada, né? Esse conceito de liberdade, normalmente, faltam os referenciais, porque os pais querem dar liberdade para os filhos. Porque minha mãe, eu tenho uma raiva disso. O pai fala assim, minha mãe e meu pai foram muito duros comigo, eu não quero que meu filho passe por isso. Aí tu cria um miserável, um desgraçado na vida, que vive sem limites. Vive sem limites. E aí a gente tem a receita perfeita para o que está acontecendo. E a liberdade ilimitada, ela faz mais uma coisa também, ela libera os disfuncionais. Como esses dois moleques compraram aquela besta? Compraram na internet. Por quê? Porque ela está lá, vendendo, livre, qualquer um vai lá e compra. Então, veja bem, a liberdade plena, livre, assim, sem limites, sem conceitos de limitações, é uma liberdade que vai causar exatamente o que está causando. Porque ela vai libertar os disfuncionais. O disfuncional também vai estar livre, você vai estar livre e o disfuncional também. E o disfuncional vai fazer o que com a liberdade dele? Exatamente o que eles estão fazendo. Outro motivo, quinto motivo, são os desejos ilimitados. Porque a gente tem esse individualismo todo e a gente tem esse desejo de liberdade tão ampla, a gente também começa a desenvolver desejos sem limites, né? Vai atrás do que você quer. E o problema é o seguinte, quanto mais a gente tem desejos, mais a gente vai ficar frustrado na vida. Quanto mais a gente tem desejos, mais a gente vai ter vontade e interesse de violar algumas leis, algumas coisas que forem para conseguir o que a gente quer. Em outras palavras, o desejo ele fica o tempo todo pondo em xeque a minha moral, o meu caráter. E a gente está sendo bombardeado por desejos. Bombardeado por desejos. A gente vê propaganda de televisão, a gente vê filmes e tem produtos o tempo todo sendo jogados na nossa cara, coisas o tempo todo falando venha, compre, o tempo todo. Uma influência livre. Né? O marketing hoje, comercial, ele é criminoso. E isso está afetando a nossa sociedade, está afetando, porque o cara ele pode ser de onde for, ele quer um iPhone, ele pode ser de onde ele for, ele quer uma BMW, ele quer uma Mercedes, você acha que eu não quero? Nossa, adoraria ter. A gente começa a ter desejos, e a gente tem desejo daquilo que a gente vê. Se a gente não visse, não soubesse que existe, a gente nem ia desejar. Só que a gente hoje vê muito. Então a gente deseja muito. E quanto mais desejo a gente tem, mais a gente vai ter que aprender a lidar com ele. Ou a gente aprende contentamento, que é uma coisa que ninguém está ensinando.
Ninguém, não tem pai para ensinar, não tem escola para ensinar, não tem propaganda disso. Ninguém está ensinando contentamento. Ou a gente aprende isso, ou a gente vai viver frustrado. E a gente vai, o tempo todo, pôr em xeque a nossa moral por causa dos desejos tão enormes que estão aparecendo de todos os lados, de todas as direções. E isso é impraticável. Se a gente viver do jeito que a gente quer viver, se todo mundo viver do jeito que a gente quer viver, não tinha mundo mais. Né? Então, um exemplo clássico é os Estados Unidos. Se você viver como o americano vive, se todo mundo vivesse como o americano vive, não tinha mais planeta. Você tem noção que o minério na China acabou? Os caras conseguiram acabar com todo o ferro que tinha naquele país enorme. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a gente consumiu isso. E a gente consumiu como? A gente consumiu até pouco. Mas se você olhar lá a vida do americano, ou alguns países da Europa, por exemplo, a Europa é até mais comedida, porque o americano tem muito mais esse lance de consumo. É impraticável. Se todo mundo vivesse daquele jeito, não tinha mais oceano, estava todo mundo boiando no plástico, entendeu? Então, ter tantos desejos é a receita para implodir a sociedade. Mas o que? Vontade amplificada. A gente passa a ter muita vontade a partir disso, a partir dessa realidade que essa nova geração está sendo criada e que o mundo está funcionando. Eu passo a ter muita vontade, eu quero muitas coisas. E aí eu me torno um mimado, né? Os filhos reizinhos aí que querem e fazem acontecer, né? Mandam nos pais. Né? Isso é porque... Imagina um monstrinho desse quando ficar grande. Um monstrinho desse quando ficar adulto, com toda essa vontade irreprimida, o que vai acontecer quando ele tiver potência de adulto com essa vontade reprimida? O que vai acontecer? Por que hoje nós estamos tendo um surto psiquiátrico de narcisismo? Um surto psiquiátrico de narcisismo. Por que isso está acontecendo? É engraçado que bem nesse período a gente está vivendo isso. Ou seja, a vontade está tão enorme, eu quero tanto para mim, e a gente está tendo um surto de narcisismo. Cara. Estuda sobre isso aí, dá uma pesquisada aí. Por que as pessoas elas não estão mais aprendendo a lidar com o negativo? Elas não querem mais receber não. Não querem mais receber não como resposta. Elas não sabem o que fazer quando não recebem o objeto da sua obsessão. Elas estão se tornando obsessivas. Exatamente. Elas estão se tornando obsessivas. A vontade está muito grande. E quando ela não consegue o que ela quer, o que ela faz? Normalmente, a gente está tratando aqui já de loucura. Normalmente, o mais absurdo pode acontecer. Crises de narcisismo. Sétima razão para que isso esteja acontecendo hoje, acesso à informação, muito acesso. Isso é maravilhoso, né? Tem um lado positivo excelente, o acesso à informação. Mas é uma faca de dois gumes, né? Então hoje a gente tem um volume enorme de informação, parte desse volume engatilha desejos em nós, o que vai causar um problema, você já entendeu. E parte desse volume de informação me dá informações que eu não sei como processar direito ainda, né? Principalmente para jovens e adolescentes. Eles têm acesso hoje a informações que não têm cérebro ainda. Eu não estou falando de capacidade cognitiva, estou falando de cérebro amadurecido para processar. E isso tá à disposição. Eu não estou nem levando em consideração aqui os conteúdos impróprios. Não estou nem levando isso em consideração. Tá? Os conteúdos impróprios também se amontam às razões básicas para a gente ter a realidade que a gente tem hoje. O excesso de informação também deixa a gente meio pirado, deixa a gente meio ansioso demais, porque a gente quer sempre estar sabendo o máximo possível. E isso é impossível, amiguinho. Nosso cérebro tem limites. A gente acha que não, mas ele tem. E a gente tenta enfiar tudo que a gente puder de maneira irrestrita e irresponsável. Isso vai causar um problema. E isso tudo junto causa doenças emocionais. E hoje a gente tem doenças emocionais muito cedo. As emocionais hoje elas estão trending. Elas estão subindo. Elas estão hoje matando mais do que câncer. Elas estão afetando a maior parte da população. Você tem noção que São Paulo é a cidade com o maior número de transtornos mentais do mundo? Até demorou para acontecer isso aqui, né? A cidade com o maior número de transtornos mentais do mundo. Há estimativas de que no Brasil hoje, nas cidades grandes, existam 40% das pessoas que estejam com ansiedade patológica já.
40%, galera. É muita gente. Então, essas doenças mentais, elas estão afetando, emocionais, elas estão afetando muito a juventude, porque eles estão crescendo sem referências, sem propósito de vida, porque quando a gente vive para o material, a gente não tem propósito de vida, o propósito somos nós mesmos. Aí não é um propósito, realmente. Chega uma hora que isso cansa, chega uma hora que a gente fica sem rumo, sem propósito de vida e ainda com todas as ansiedades que o volume de informações traz. Com todas as ansiedades e transtornos de antissocialismo, tudo isso vai se juntando junto numa única receita. Né? E aí vem o último item que eu quero discutir com vocês. As coisas não estão melhorando, a gente acha que as coisas estão melhorando. Eu acho muito engraçado essa ilusão utópica e humanista de que as coisas estejam melhorando, só porque não há mais escravidão da maneira como ela existia há 100 anos atrás, né? Hoje a escravidão, ela continua existindo, mas de outra maneira. Hoje a gente se escraviza, né? Hoje é a gente que se escraviza. Porque quando a gente tem um desejo muito grande, a gente passa a ser escravo desse desejo. Quando a gente tem uma vontade muito grande, a gente passa a ser escravo dessa vontade. As pessoas não são narcisistas porque elas querem, elas são porque elas não sabem outra maneira de viver. É assim que o cérebro delas foi criado a funcionar. Então, as coisas não estão melhorando, não, elas estão piorando. O que está melhorando, e aqui que está a ilusão, o que está melhorando é que cada vez mais o indivíduo tem mais condições de fazer sua própria vontade de maneira confortável. Então, o que está melhorando? Está melhorando que hoje eu tenho ar-condicionado, está melhorando que hoje eu tenho carro para ir onde eu quiser, está melhorando que hoje eu posso pegar um avião e jantar num outro país, está melhorando que hoje é possível eu ter segurança na minha casa, hoje é possível pôr laser, pôr cerca elétrica. Quer dizer, o que está melhorando de verdade? O que está melhorando de verdade é que as tecnologias estão favorecendo a vida do indivíduo, mas elas não estão ajudando a gente a se conectar mais como seres humanos, a sermos mais humanos, a sermos menos materialistas, a vivermos com mais propósito de vida. Elas não estão ajudando nesse sentido. Eu estou falando de maneira intrínseca. É claro que você pode usá-las. A tecnologia, ela é um meio. Então, dependendo de quem põe a mão, você pode usá-la positivamente ou negativamente. Ok, eu já sei disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a própria presença dela afeta o jeito como a gente vive. Porque a partir do momento que criou-se o ar-condicionado, as pessoas pararam de sair das suas casas para conversar com os vizinhos no fim da tarde, quando bate aquela fresca, né? Elas pararam de botar a cadeira ali do lado de fora e começaram a viver do lado de dentro. E não tem mais por que sair para fresca lá fora se aqui dentro já está fresco o tempo inteiro. Então a tecnologia, a própria presença dela impõe o materialismo, sem querer, mas impõe o materialismo. E a gente está cada vez mais com mais recursos para fazer coisas incríveis. A gente manda carro para Marte, mas a moral humana não melhora, a moral humana piora, porque a gente está perdendo os referenciais, porque a gente está perdendo os valores religiosos, por exemplo. Os próprios valores religiosos estão desaparecendo. A religião hoje é um mal, uma doença, né? As pessoas elas estão fugindo disso e os valores que a religião trouxe para a gente até hoje, que a gente aprendeu da Bíblia até hoje, por exemplo, desapareceram. Estão desaparecendo cada vez mais. Então, parece que está melhorando, mas não está melhorando. Estamos piorando como seres humanos. Estamos piorando, estamos ficando cada vez mais doentes. A gente fica falando de longevidade, mas a grande pergunta é: vai viver mais para quê? Se a gente não está conseguindo viver nem 15 anos, nem 20 anos a gente está conseguindo viver direito, você quer viver mais para quê? Tá entendendo? Então, a gente está paradoxalmente buscando mais longevidade, mas cada vez mais sabendo menos como viver. Vivia-se muito melhor em termos emocionais em tempos anteriores. Hoje a coisa está muito pior, porque as maldades estão escondidas por trás de uma cortina de civilização. Nós estamos mais civilizados agora. Ah, que beleza! Agora sim as coisas estão melhores, né? Não, isso é só uma cortina. Por trás, o ser humano que está ali atrás está pior do que estava antes. A gente vê isso, eu dei o exemplo dos pais aqui, né? Cada vez mais os pais estão abandonando os filhos à sua própria criação. Cada vez mais, isso é uma tendência miserável, destrutiva. As famílias estão desaparecendo. Peraí, você pode falar o que você quiser da família, mas famílias desaparecerem é o atestado de incapacidade humana de se relacionar.
Então a gente está cada vez mais se relacionando menos e não está conseguindo fazer isso da melhor maneira possível. E a gente acha que as leis vão resolver, né? Aí tá outra ilusão. Não, a gente está melhorando, a gente está mais educado agora. Vamos discutir as leis e fazer... Leis não mudam a cultura moral das pessoas. As leis mudam, no máximo, o comportamento. No máximo. A gente sabe que no Brasil isso não funciona. Mas elas, no máximo, mudam o comportamento. Mas a moral das pessoas, o caráter das pessoas, não pode ser aculturado por lei. Não pode. São as ligações familiares, ligações interhumanas que são capazes de fazer isso. A lei não vai resolver. Embora a gente possa achar que legislando a gente vai resolver a sociedade não se resolve legislando. Os problemas são internos. Os problemas não são só comportamentais. O comportamento ele é o resultado do que há internamente. A educação familiar não pode ser substituída pela educação legal, pela educação da escola, pela educação do governo. Não pode, não tem como elas cumprirem o mesmo dever, o mesmo objetivo. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque eu queria convidar você a ler um texto da Bíblia. Não sei se você está me assistindo aqui, você é cristão, você não é, você é religioso, você não é, você é ateu, você não sei quem é que está assistindo esse vídeo. Mas eu quero te pedir um favor, um favorzinho. Você já leu tantos livros na sua vida? Só lê esse trecho aqui da Bíblia. Só esse trecho aqui. Não vai te levar nem 2 minutos da sua vida. Só leia esse trecho aqui, para você entender o que é que está acontecendo hoje e entender que não é uma resposta simples, não é uma coisinha que está acontecendo que causou isso. Não é porque esse menino foi criado pela avó apenas. É uma série de coisas do construto social que está gerando um mundo como o que a gente está vendo hoje. Dá uma lida aí, lê esse texto. Só estou te pedindo isso, nunca te pedi nada. Só lê esse texto aí. Qual que é a solução? Bom, a solução primeira é o homem reconhecer o problema que há nele, reconhecer o que a gente fez da sociedade. E aí a gente tem que intervir, né, para reformar o homem. Eu, como religioso, como estudioso da Bíblia toda a minha vida, não acredito que o homem seja capaz de fazer isso. Eu acredito que somente uma intervenção divina vai resolver o nosso problema. E é por essa intervenção que eu tenho esperado, que eu tenho orado. Enquanto eu faço o melhor que eu posso para contribuir positivamente para esse mundo. Ensinando as pessoas a contribuir positivamente, como se fosse possível a gente fazer essa alteração. Embora eu não acredite nisso. Que seja possível, eu vou fazer o máximo que eu puder. Eu vou morrer tentando. E esperando que Deus finalmente cumpra a sua promessa de intervir aqui nos últimos dias, que é o período que a gente está vivendo. Essa é a minha oração, essa é a minha esperança. E que Deus nos ajude, né?